aos Coríntios, o capítulo de número 11. Primeira carta de Paulo à igreja que estava em Corinto, na cidade de Corinto, que era a capital da Acaia, uma grande cidade, uma grande região. 1 Coríntios capítulo 11, o verso de número então 26. Amém? Antes de nós prosseguirmos com a leitura da palavra de Deus, vamos baixar nossas cabeças, vamos ter mais uma palavra de oração, pedir então a direção do nosso Senhor, para que possamos estudar a sua palavra, possamos ser edificados por ela, exortados, corrigidos, mas também consolados pela mesma. Amém? Baixemos nossas cabeças. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, e te exaltamos por tudo que tu és, ó Deus, único Deus verdadeiro, eterno, presente, onipotente e também onisciente, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque apesar da sua grandiosidade, ó Deus, um dia olhou para nós com um olhar de amor, por meio de Cristo Jesus, ó Pai, e estendeu a nós a tua graça, bem como a tua misericórdia, ó Deus, para que pudéssemos reconhecer os nossos pecados e arrependidos, ó Deus, pudéssemos buscar ao teu Filho, ó Deus, como aquele que foi entregue como pagamento pelas nossas faltas e as nossas desobediências cometidas contra a tua santa vontade, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque temos visto o teu cuidado em nossas vidas, temos visto, ó Deus, o teu agir nas nossas vidas também, na mudança dos nossos corações, nos dando novos propósitos, nos dando um novo entendimento, ó Deus, novos objetivos também, ó Pai, trabalhando nos nossos corações para que sejamos mais contentes, ó Deus, com aquilo que tu tem nos dado, ó Pai. Obrigado também, ó Deus, porque não tem nos tratado segundo os nossos pecados, mas tem sido longânimo para com cada um de nós, ó Pai. Pedimos a sua bênção neste momento, que venha estar falando aos nossos corações por meio da tua palavra, que teu nome seja glorificado, engrandecido e exaltado neste culto, ó Pai. Que o objetivo nosso aqui, Deus, possa ser simplesmente e somente glorificar o teu santo e eterno nome, ó Pai. Obrigado também, ó Deus, pela vida desses instantes que estão aqui conosco esta noite. Também posso estar falando aos seus corações, ó Pai. Use-me, ó Deus, como uma casa de lodo para falar das suas verdades nas nossas vidas, ó Pai. Nós em tudo dependemos de Ti, em tudo esperamos em Ti, ó Deus, porque somos falhos, pecadores, ó Deus, indignos, ó Pai. Mas na nossa pequenez queremos buscar a Tua face e adorar o Teu santo e eterno nome, ó Pai. Venha, ó Deus, nos abençoar neste momento, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 1 Coríntios capítulo 11, o versículo então de número 26. Como os irmãos puderam ver, nós vamos estar então celebrando a ceia do Senhor. E eu queria pensar um pouco com os irmãos acerca deste tema, né, a ceia do Senhor. Nós temos estudado já há muito tempo a respeito das verdades que estão contidas na celebração da ceia, mas é importante que a gente sempre volte a estudar, volte a relembrar, para que a gente nunca venha a se afastar da verdade e se apartar do caminho correto quanto à obediência ao Senhor, no que diz respeito às suas ordenanças e os seus mandamentos, então, para as nossas vidas. Amém? Então, 1 Coríntios capítulo 11, verso 26, diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Todos juntos. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. E se Deus permitir, estaremos então em obediência ao Senhor, por meio desta ordenança, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Irmãos, em todas as áreas das nossas vidas, seja na nossa vida profissional, nossa vida familiar, ou seja na nossa vida secular, na nossa vida religiosa, espiritual, nós devemos fazer algumas perguntas para que a gente possa saber como se direcionar, como se conduzir e muitas vezes o porquê fazermos certas coisas. Nós vemos em um mundo, irmãos, que o mundo está muito complicado, as pessoas têm feito muitas coisas porque simplesmente segue o movimento, segue a onda, as pessoas não têm se questionado se aquilo que elas estão fazendo é realmente correto, se aquilo que estão fazendo é benéfico para a sua vida, para a vida da sua família. Eles não param para se perguntar se aquilo que estão fazendo realmente agrada ao Senhor ou não, não é? Então nós devemos fazer algumas perguntas, né? E quanto à ceia que nós vamos pensar nesta noite, e não só isso, quanto a todo o serviço que nós prestamos a Deus, nós devemos perguntar, primeiro, o que estou fazendo? Essa é uma pergunta que tem que estar em nossas vidas.
constantemente devemos fazer essas perguntas. Não é? Perguntas que devem nortear toda a nossa posição, toda a nossa vida, as nossas atitudes, os nossos projetos, os nossos planos. Você deve perguntar constantemente o que estamos fazendo, o que você está fazendo. Você deve saber a resposta a essa pergunta. Não tratar com os seus filhos, não tratar com as suas administrações financeiras, no tratar com o Senhor, no tratar com o seu vizinho, com o seu próximo, na sua conduta concernente à obediência à palavra de Deus. Você deve simplesmente e constantemente fazer essa pergunta: o que estou fazendo? Uma segunda pergunta tão importante quanto esta primeira seria: como estou fazendo? Não é? O que estou fazendo e como estou fazendo? Uma outra pergunta que puxa essa segunda é: por que estou fazendo? Essa pergunta é uma pergunta que, irmãos, pega muitas pessoas, pega muita gente, porque muitas pessoas simplesmente fazem algo porque não ensinaram a fazer. Simplesmente abraçam algumas verdades porque todas as pessoas abraçam. Você deve saber, então, o que você está fazendo, como você está fazendo e o porquê você está fazendo, não é? Eu creio que todos têm uma resposta considerável se eu perguntar o que você está fazendo aqui. E como você vai fazer aquilo que você veio até aqui para fazer. E por que você irá fazer? Irmãos, nós sabemos que as verdades de Deus, elas têm sido, infelizmente, deturpadas. Elas têm sido, assim, vituperadas. Muitas verdades concernentes ao nosso Senhor Jesus Cristo têm sido banalizadas. Muitas passagens belas da Bíblia, muitas ordenanças do Senhor, elas têm sido minimizadas, elas têm sido assim mundanizadas, elas têm sido assim, têm tornado uma conotação mística. O diabo não tem poupado o ataque às verdades de Deus. Muitas verdades têm sido paganizadas pelas práticas religiosas dos nossos dias. E nós sabemos que, quanto a essas verdades, não está de fora a verdade concernente à ceia e ao batismo, não é? Hoje é mais importante fazer do que como fazer, quando na realidade tanto um como o outro é importante. É indispensável que saibamos o que estamos fazendo, como estamos fazendo e o porquê estamos fazendo. Eu sei que muitas coisas às vezes fazemos para agradar as pessoas. Muitas coisas fazemos para agradar as nossas esposas, e isso é correto, faça, não é? E muitas coisas fazemos simplesmente para não sermos vistos de uma maneira diferenciada, para que possamos estar de mão dada com o mundo ou o mercado religioso. Então eu queria pensar a respeito da ceia, para que a gente possa responder essas 3 perguntas, não é? A instituição da ceia do Senhor, como todos sabem, ela foi durante a celebração da ceia da Páscoa. Lembre-se das perguntas: o que estou fazendo? Por que estou fazendo? Como estou fazendo e o porquê estou fazendo? Não é? Se a gente for até Mateus capítulo 26, vamos até lá, irmãos. Bem, eu fiquei um mês fora. São 4 quinta-feiras, né, 40 minutos cada um. Vai dar 2 horas e 40 minutos. 4 domingos, 1 hora cada um, mais 4 horas. Então eu tenho 7 horas e 40 para pregar. 6 horas e 40. Como eu sei que vai ser cansativo, vou pregar somente 3. Então, os irmãos tenham paciência. Mateus capítulo 26, vamos até lá. É brincadeira, tá, irmãos? Mateus capítulo 26, a gente vai ler do versículo 17 até o versículo de número 30. Eu sei que são verdades que muitos de nós já conhecemos e sabemos, mas que elas têm que ser relembradas no nosso dia a dia, no nosso serviço ao nosso Deus, para que a gente nunca venha se desviar do caminho da verdade e para que a gente possa adorar a Deus da maneira bíblica e aceitável. Não é? E para aqueles que já esqueceram, a gente vai relembrar, aqueles que não sabem, vão poder então aprender um pouco mais a respeito da ceia hoje. Então, Mateus capítulo 26, do versículo 17 em diante, todos acharam? Amém? Diz assim: e no primeiro dia da festa dos pães ázimos, né, que era a Páscoa, chegaram os discípulos junto a Jesus e disseram: onde querem que façamos os preparativos para comemorar a Páscoa? A pergunta que seus discípulos fizeram então ao Senhor Jesus. Versículo 18. E ele disse: ide à cidade a um certo homem, e diz-lhe a este homem: o mestre diz, o meu tempo está próximo,
e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Versículo 19. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Versículo 20. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Jesus se assentou à mesa com os 12 para que pudesse celebrar então a Páscoa. E comendo eles, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu? Versículo 23. E ele, Jesus, respondendo, disse: o que põe comigo a mão no prato, esse há de me trair. Não se esqueçam, estão comemorando a Páscoa. Então este que põe a mão com ele no prato, está metendo a mão no prato dos elementos que eram usados para comemorar a Páscoa. 24. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Era necessário que isso acontecesse, porque era a vontade de Deus acerca da vida de Cristo. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o dissestes. Neste momento Judas deixa essa mesa. Se você ler o Evangelho de João, você vai entender essa verdade. Neste momento então Judas sai. O Evangelho de João vai dizer que os apóstolos entenderam que Jesus mandara Jesus sair para comprar alguma coisa, porque ele era o que carregava a bolsa. Ele era quem tinha o dinheiro. Então no versículo de número 25, Judas sai. Versículo 26. E quando comiam o que? A Páscoa. Judas já havia se retirado, já havia metido a mão com ele no prato, comido o bocado. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe a todos que estavam na mesa, dizendo: bebei dele todos. Versículo 8. 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do novo testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Amém? Aqui, irmãos, nós temos a instituição, quando o Senhor Jesus criou a ceia, e quando Ele ensinou o motivo do porquê da ceia. Quando Ele, então, aos seus apóstolos, revelou que Ele haveria de ser, então, crucificado. Ele passaria por toda aquela angústia, todo aquele sofrimento, e seria, então, morto naquela cruz. Então, assim, trazendo as verdades da ceia das verdades da ceia da Páscoa, como eles celebraram a Páscoa. A gente vai ver algumas coisas. Na ceia da Páscoa havia ali as ervas amargosas, ali havia o pão ázimo, ali havia as escarolas, os rabanetes, ali havia o cordeiro pascual. Então todos aqueles elementos, eles traziam à memória das pessoas que estavam participando da Páscoa a escravidão do Egito. Então aqueles elementos tinham por objetivo, como propósito, fazer com que eles se lembrassem de algo. E essa mesma força foi usada por Cristo na ceia para que eles se lembrassem também de uma verdade que estava próxima a acontecer. Então eles tinham naquela mesa o pão ázimo, que representa... O pão ázimo é o pão sem fermento, os irmãos têm conhecimento disso. Então eles tinham na sua mesa o pão ázimo, que representa Cristo sem pecado, como um sacrifício idôneo no lugar dos pecadores que se arrependem e creem em Cristo. Não é? Esse pão ázimo era sem nenhum tipo de fermento. A gente vai ver mais para frente, em 1 Coríntios, Paulo vai dizer isso, no capítulo 5. E tinha também na mesa, a mesa deles, o fruto da vide, não é? Que simboliza para nós a inocência e a preciosidade do sangue de Cristo. Lembre-se da pergunta: o que estou fazendo? Como estou fazendo? E por que estou fazendo? Não se esqueça dessas três perguntas. Então nós temos esses elementos, esse suco de uva que mostra a preciosidade da vida de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, por cada um daqueles que creram nele, que estão crendo nele e que crerão nele. Então, a ceia do Senhor, a natureza da ceia, meus irmãos,
é uma natureza memorial. Tem por objetivo fazer recordar, não é? Lucas capítulo 22, Paulo repete isso. Vamos até Coríntios, que a gente já está marcado. Eu não pedi para deixar marcado, né? Eu deixei. 1 Coríntios capítulo 11, o versículo número 24. Aqui Paulo está tratando da ceia com a igreja de Corinto, que eles estavam fazendo algo que não agradava ao Senhor. Paulo chega a dizer que o que eles estavam fazendo não era a ceia do Senhor, porque não atendia os requisitos para que se realizasse uma ceia bíblica e o Senhor fosse glorificado por meio daquela ordenança. Então, 1 Coríntios capítulo 11, o versículo número 24 diz assim, amém? Não sabeis vós que os que... Perdão. O vento virou. E tendo dado graça, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Ou seja, o que Jesus Cristo ensinou para a igreja, Paulo está relembrando a igreja de Corinto. Não que eles não soubessem a forma correta de se fazer a ceia, mas eles tinham em algum lugar do caminho se desviado dessa verdade, e Paulo está aqui então corrigindo esta falha daquela igreja. Não é? Então, entendendo primeiramente, meus irmãos, que sendo a ceia um memorial, tem o objetivo de recordar algo, nós vamos ver o que a ceia nos leva a recordar. Entendendo que ela é um memorial, primeiramente você tem que ter consciência e saber que a ceia não salva. A ceia não salva, ela é simplesmente um memorial. Em segundo lugar, você tem que saber também que a ceia, o participar da ceia, não confere bênçãos a ninguém. Lembra que eu falei que as pessoas conseguiram deturpar a bela verdade que existe por trás da ceia, que é relembrar a vida, ministério, morte e ressurreição de Cristo? Então esses elementos que aqui estão não são elementos mágicos, nem se tornarão elementos mágicos depois que a gente orar, para que a gente relembre o sacrifício de Cristo. Mas o que tem se ensinado, tem se feito, é que tem se mistificado, paganizado essa verdade tão bela. Então, o participar da ceia, o tomar do pão e o tomar do suco de uva, do cálice, não perdoa pecado, não salva ninguém, não cura ninguém e nem confere bênçãos. Lembre-se das perguntas? O que estou fazendo? Como estou fazendo? E por que estou fazendo? É apenas uma lembrança que nos aponta, nos remete à morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, Ele é salvação perfeita. E só há salvação nele. Não há salvação em objetos, não há salvação em rituais, só há salvação em Cristo Jesus. Amém? Crendo em Cristo, você entrará no agrado do Pai. Você só pode atingir aquilo que Deus pede de você por meio de Cristo. Sem Cristo você não consegue entrar na graça do Pai. Rejeitando Cristo, você está rejeitando o único sacrifício que agrada a Deus. Então é importantíssimo que você entenda as verdades quanto a Cristo como Salvador, para que você possa, de uma forma bíblica, verdadeira e correta, adorar a Deus pelo memorial da ceia. Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Estamos chegando em abril, né? Tem a tal Páscoa. Irmãos, quem comemora a Páscoa é judeu. Nós não somos judeus, nós somos cristãos. Nós vamos ver que a Páscoa, ela atingiu o seu objetivo na vida, morte e ressurreição de Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 7, irmãos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo número 7. Vamos só algumas páginas para trás. Veja que é a mesma igreja que está ensinando essa verdade. Então Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele é a nossa Páscoa. Ele é o nosso libertador. Ele é a nossa passagem para a liberdade espiritual. 1 Coríntios capítulo 5, o versículo de número 7, diz assim:
Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A Páscoa do cristão, nós vamos entender um pouco mais à frente, tem nome, e o nome é Jesus. Ele é o nosso libertador. Em todas as formas, a ceia do Senhor deve nos levar a relembrar essas verdades. Então, mais do que com emoção, você deve celebrar a ceia do Senhor com uma razão, entendendo o porquê dessas coisas. Você tem a plena certeza, você tem a plena convicção, você está confiando somente em Cristo para a salvação completa dos seus pecados? Ou você espera conseguir isso por meio de um ritual mistificado? É uma boa pergunta. Te ajudará a responder o que você está fazendo, como e por quê. Você deve ter um motivo e um entendimento correto para que você possa adorar a Deus em observância a esta ordenança. Não é? Nós não esperamos que as pessoas entendam o que significa crer em Cristo, o que significa o batismo, para que então possamos batizá-las, para que ela faça aquilo com entendimento e sabendo por que, na verdade, está fazendo. Temos que entender que somente Cristo agrada a Deus. Como diz em João 12, 28, Isaías capítulo 53, vai falar muito fácil, de uma maneira muito clara a respeito disso. E como foi, não é, no Egito, certamente o anjo da morte virá sobre aqueles que não têm sobre si o sangue de Cristo, que não tem o sangue de Cristo como propiciação. Os irmãos se lembram o que é propiciação? Lembra-se que existia a Arca da Aliança? Em cima da Arca da Aliança tinha uma chapa bem fininha de ouro, que era fundida junto com aqueles querubins que estavam voltados de um para o outro, esticando a asa. Dentro daquela arca existia o maná, as tábuas da lei e a vara de Arão que havia florescido. Isso simboliza o pecado, o homem, a sua carnalidade. E acima disso existia então essa tampa de ouro fininha, que se chama propiciatório. E em cima do propiciatório tinha aqueles dois querubins, voltados um de frente para o outro, com as asas estendidas, onde se manifestava a glória de Deus. E nós tínhamos Deus, o propiciatório, a tampa que escondia o pecado. E dessa forma Cristo, o sangue de Cristo serve para aquele que crê nele como propiciação. Ou seja, Jesus, Deus, olha para o irmão Marcelo e fala assim: pecador, perdido, depravado, merecedor do inferno. Mas uma vez que eu creio em Cristo, não é? Então o sangue de Cristo está sobre mim, propiciação, me cobrindo. E quando Deus me olha, Ele fala: justo, santo e perfeito. Então nós temos que entender que somente por meio de Cristo podemos ser agradáveis então a Deus. E quando o anjo da morte vier, esse sangue nos livrará da morte eterna. É Ele quem nos coloca em uma posição aceitável diante de Deus Pai. Tendo em Cristo, tendo Cristo, né, tendo o Senhor Jesus Cristo como sua Páscoa, e sendo obediente a Ele, não é? A Bíblia diz que uma vez que você creu em Cristo, você está confiando nele como seu Salvador, isso te leva ao segundo passo. Qual é o segundo passo? Procurar o batismo, para que você faça parte de uma igreja verdadeira. Se você é realmente e verdadeiramente salvo, o que te impede que faça parte de uma igreja de Cristo? De uma igreja verdadeira, não é? Então, crendo em Cristo, ou tendo Cristo como a sua Páscoa, e sendo obediente ao Senhor Jesus, ou seja, se batizando e se tornando membro de uma igreja verdadeira e bíblica, não é? Você honrará e glorificará a Deus por meio da observância da ceia. Os irmãos conseguem entender que é muito mais do que alguma coisa mística? Não é?
E você poderá observá-la da maneira correta, em memória de mim. A Páscoa, irmãos, eu digo agora a Páscoa do judeu, a Páscoa instituída por Deus no monte dada a Moisés em Gênesis capítulo 12, aquela Páscoa, ela simbolizava a libertação do povo do Egito, e aquela Páscoa apontava para Cristo. Guarde bem isso na sua mente. O objetivo da Páscoa era apontar para Cristo, bem como muitas coisas do Velho Testamento. Tudo o que existia no tabernáculo apontava para Cristo. Os pães da propiciação, as pias, os altares, as argolas de prata nas cortinas do tabernáculo. A prata significa a justiça de Cristo. O ouro esparramado por todo o tabernáculo simboliza a realeza de Cristo. Tudo aponta para o Senhor Jesus Cristo. Então, apontando para o Senhor Jesus Cristo, a Páscoa estava incluída entre aquelas coisas que a Bíblia chama de sombras. Ou seja, são sombras dos bens futuros. Ou seja, aponta para algo perfeito que viria, que havia de vir, né? Profeticamente anunciava a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Profeticamente anunciava a vinda do Messias prometido a nós. Prometido lá em Gênesis 3, capítulo 15, quando o pecado entrou no mundo. Prometido a nós, o qual, tendo vindo, quando Jesus Cristo veio, irmãos, ele substituiu todas aquelas sombras. Porque ele é o cumprimento daquelas profecias, tornando-se ele mesmo a nossa Páscoa. Isto é, a nossa redenção. Porque Páscoa é redenção. Páscoa, né? Significa Páscoa, passar por cima, resgatar, tirar da escravidão, depois de 400 anos no Egito. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, versículo 17, irmãos. Aquele relógio está certo? Não. Colossenses capítulo 2, versículo 17. Sem pressa, para a gente poder conferir tudo, como os bereanos fizeram quando Paulo chegou até Bereia. Amém? Paulo está aqui tratando acerca de algumas coisas que um grupo estava querendo que alguns cristãos observassem, né? Quanto à questão do comer, guardar dias, sábados, festas. O versículo 16 diz assim, ó. Amém? Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Os judaizantes faziam isso com as igrejas de Cristo. Ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados. Olha só, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Eram sombras das coisas que viriam. Não que elas não servem para nada, mas elas atingiram o seu objetivo, que seria apontar para Cristo e a sua obra, com toda a perfeição. Quando Paulo lembra esse inconfundível fato, ele diz, então, limpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, pois Cristo a nossa Páscoa foi sacrificada por nós. Versículo 8, nós não lemos, 1 Coríntios capítulo 5, ele diz, por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Perceba, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6 ao versículo 8, Paulo está identificando, né, associando o fermento com o pecado. Em toda a Bíblia você verá isso. Jesus falou assim, para tomarem cuidado com o fermento dos fariseus. Fermento é sinal, é símbolo de pecado na Bíblia. Por isso, nós vamos falar, se der tempo, a respeito do pão ázimo, do pão sem fermento. Porque o pão sem fermento simboliza o corpo de Cristo, Jesus sem pecado, sem ruga, sem mácula, sem mancha, como era o Carneiro Pascual. Entregue por nós. Como diz 1 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado que é Cristo, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, é importante que entendamos as verdades bíblicas quanto à observância e obediência dos mandamentos que o Senhor tem nos dado. Que nada façamos por emoção ou simplesmente por misticismo. Não é?
Em lugar, portanto, de participarmos, vamos dizer assim, de uma festa judaica, ou de uma festa cristã pagã, que é o que tornaram as verdades da Bíblia hoje acerca de Cristo, uma festa, um serviço pagão, a nossa Páscoa, meus irmãos, ela é uma pessoa e ela tem nome, e o seu nome é Jesus Cristo. Porque Cristo é a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Perdão, 1 Coríntios 5, 7, exatamente. Foi sacrificado por nós. E esta é a verdadeira Páscoa do cristão. Para que você entenda, né? É a verdadeira Páscoa cristã, que é uma pessoa, em contraste com a Páscoa judaica, que era transitória. Ou seja, ela passaria, como na verdade passou. Na verdade, a ceia do Senhor, ela veio e ficou. E ela ficará até que Ele venha. Fazer isso em memória de mim até que eu venha. Estão conseguindo entender? Amém? Amém. Aquela última Páscoa que Jesus Cristo celebrou no cenáculo, né? No alto daquele prédio, naquele cômodo grande, cenáculo no latim, foi a última Páscoa. Ali teve fim aquele rito judaico, para que desse lugar ao verdadeiro, é a sombra sendo tirada e o verdadeiro sendo colocado. A última Páscoa foi encerrada na antiga aliança, que foi entregue legalmente, né, no Sinai, foi instituída no Sinai. Depois você lê Êxodo capítulo 12. Então, logo em seguida aquilo, a ceia do Senhor é instituída, que é uma nova aliança, como diz, uma nova aliança feita no meu sangue. Irmãos, tome muito cuidado quando alguém fala para você isso na verdade tomou o lugar daquilo, isso substituiu aquilo. Não é uma substituição, não é uma ratificação, é algo novo. Eu digo isso porque os nossos irmãos presbiterianos falam que o batismo substituiu a circuncisão, não é? Então deveria batizar somente homens, porque circuncidado era só os homens. Então é só para que a gente possa entender essa verdade, não é? A ceia, portanto, irmãos, é e deve ser comemorada até que Cristo volte, e não a Páscoa. O que deve ser comemorado pelo cristão é a ceia. Quem comemora a Páscoa não crê que Cristo já veio, porque a Páscoa apontava para Cristo. Você consegue compreender como essa questão é uma questão séria? Você pode estar negando a Cristo, não é? Até hoje os judeus comemoram a Páscoa, porque eles não creem no Senhor Jesus Cristo. Agora, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, por que motivo celebraremos a Páscoa? Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa, mas e daí? Tem mandamento? Tem exemplo bíblico? É judaizar o cristianismo, na verdade, o que acontece? Então a ceia, portanto, é e deve ser comemorada, e não a Páscoa até que Cristo volte. A Páscoa, então, era uma sombra que teve o seu cumprimento na morte de Cristo, no Calvário. E assim o seu término, que foi um acontecimento ao mesmo tempo, para o qual a Páscoa apontava, chegou. E não existe outro sentido da Páscoa na Bíblia, senão apontar para Cristo. Lucas capítulo 22, vamos até lá. Lucas capítulo 22, vamos ver somente o versículo 11, que é o que nos interessa mais. Nesse caso, né? Porque é claro que interessa em tudo. Lucas capítulo 22, o versículo número 11. Foi o que Jesus disse aos seus apóstolos para que eles preparassem a ele a Páscoa. Vamos examinar um pouco isso aqui. A gente vai entender a ceia do Senhor quando você entender a Páscoa, porque uma apontava para a outra. Amém? Lucas 22, 11 diz assim: acharam, irmãos? Depois que perguntaram a Jesus, onde queres que prepares então a Páscoa? Você vai entrar na cidade, vai encontrar um pai de família. Versículo 11: e direis ao pai de família da casa, o mestre te diz. Portanto, creio eu que este pai de família era um crente, um seguidor de Jesus, não é da casa dele.
para um homem que estava sendo perseguido e que logo depois ia ser morto. Então ele diz: o mestre te diz. Ele não falou assim, o meu mestre, ele fala, o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Daí então foi apresentado a eles uma grande sala, um salão. Na verdade, anaigon, no grego, né? Que é dito lá, que os gregos chamam, e cenáculo no latim, era o último andar de uma casa, que era um cômodo só, não tinha repartições. Foi onde os discípulos estavam, em Atos capítulo 2, né, quando o Espírito Santo veio para estar com a igreja. Estavam reunidos naquele cenáculo. Então, eles estavam preparando aquele grande cenáculo no fim daquela tarde. Era dia 14 de Nisan, porque a Páscoa era celebrada todo ano, exatamente no dia 14 de Nisan, que é o nosso abril. E eles estavam então preparando um lugar, e naquele cenáculo se reuniu 13 homens. Não que nada a ver com mulher, mas é o que a Bíblia diz, tinha 13 homens. Por que 13 homens? Porque estava ali Jesus e a sua igreja estava ali naquele local, para que participassem da Páscoa. Estavam reunidos 13 homens para que pudessem participar do banquete da Páscoa. E ali estava disposto então e preparado a Páscoa, né? Na mesa tinha os cálices que eles chamavam de ágape, que era o cálice do amor, da comunhão, que era tomado no comemoração, na verdade, da Páscoa, né? Estavam ali, estavam os pães ázimos, que eles chamam de matizote. O matizote, na verdade, dos judeus, é aquele pão feito de trigo sem fermento, né? Sem levedura, que é feito daquela forma para simbolizar a saída apressada do Egito, quando eles não puderam, né, pegar nada. Jesus falou para cima: vocês celebram a Páscoa com os ombros cingidos, cajado na mão e sandálias no pé, porque vocês vão sair apressadamente. Não é? Interessante que esse deveria ser o nosso comportamento enquanto nesse mundo também, né? Mas não é esse o nosso assunto. Mas assim era feito então esse matizote dos judeus, né? Que simbolizava então aquele histórico de fuga do Egito, mas que também trazia à memória os tesouros feitos com o barro do rio Nilo. Tudo aquilo lembrava o que, irmãos? Escravidão e libertação. Lembrava escravidão e libertação. Aquilo era chamar arosete. É um molho que eles fazem para que eles possam celebrar a Páscoa, que é feito com alguns compostos. Eles tinham lá naqueles tinham tâmara, amêndoa, tinha figos. E eles faziam então aquilo lá e colocavam ainda um pouquinho de vinagre para lembrar a vida amarga deles. Depois vinha então as hortaliças que tinha, que era escarola, era agrião, rábanos, salsas, né, que lembrava aquela agonia daquela vida à sombra daquelas pirâmides. Lembre, estamos falando do objetivo, do propósito de celebrar a Páscoa, que era recordar essas verdades. E todo judeu legítimo e verdadeiro, quando participava da Páscoa, ele tinha isso em mente. Não que aquelas coisas pudessem fazer algum poder místico e fazer algum acontecimento sobrenatural na vida deles. Além eles tinham aquelas taças, o judeu era assim, ele pegava três contas de água e uma conta de suco de uva, para que eles preparassem a bebida, para que eles celebrassem então a Páscoa. Estava então o fruto da vide. E o ponto central daquele rito acontecia quando o cordeiro era assado. O cordeiro era espetado em espetos feitos de amoreira, para que não se quebrasse o osso do cordeiro. Vocês sabem por quê, né? A Bíblia diz a respeito de Cristo: nenhum dos seus ossos será quebrado, porque apontava para Cristo. Então eles participavam tendo completa consciência e conhecimento do que aquilo significava, do que era aquilo, né? O que eles estavam fazendo, como estavam fazendo e o porquê estavam fazendo. E não pense você que você tem que ser diferente quando você toma parte da mesa do Senhor.
Então estava tudo pronto para que fosse celebrado era uma ceia legítima aquilo que estava acontecendo ali. O Senhor Jesus estava fazendo com os seus apóstolos, não é? E a Páscoa é a máxima solenidade do povo judeu. Até hoje eles celebram a Páscoa. Da mesma forma que está disposto na Bíblia, que a Bíblia ensina. Porque eles ainda estão aguardando o Messias, a qual a Páscoa aponta, né? No caso deles, e apontava no nosso caso, porque para nós ela já veio. Eles então se reuniam, eles tomavam uma porção daquele suco, daquele vinho, e eles cantavam o que é chamado Halel, que é o Salmo 113 em diante. Eles iam tomando a Páscoa e iam cantando, então, aqueles hinos. Só que o interessante é que naquele dia 14 de Nissan, naquele cenáculo, chegou o fim aquele rito. Porque o antitipo estava presente, e o tipo estava deixando a cena. Os irmãos sabem o que é tipo e antitipo, né? O tipo é aquele que aponta, o antitipo é o verdadeiro. Ele estava presente. A Páscoa, como uma sinalização de trânsito que indica um obstáculo. Quando você está andando no trânsito, você vê lá, obstáculo a 500 metros. Não é isso? Anda mais um pouquinho, a placa obstáculo a 200 metros. Mais um pouquinho, obstáculo a 50 metros. Anda mais um pouquinho, obstáculo uma seta apontando para baixo. Daí você passa o obstáculo. Você passou o obstáculo, para que servem aquelas placas? Ela já atingiu o seu objetivo, o seu propósito, que era indicar o obstáculo. E assim é a Páscoa, não é? Então ela atingiu o seu objetivo. O antitipo daquele cordeiro pascual estava presente naquela última Páscoa. Interessante isso, não é? Ele estava presente naquela última Páscoa. O verdadeiro Cordeiro de Deus, que poucas horas depois seria levado ao sacrifício, como foi aquele Cordeiro pascual, de 1 ano, sem mancha, sem ruga e sem mácula. O Cordeiro de Deus, que João falou que tira o pecado do mundo, estava ali, naquele momento. E naquele momento, então, seria consumada a velha dispensação. Naquele momento, caducaria a lei, não é? Venceria, terminaria o sacerdócio levítico. Porque o nosso sacerdote agora é Cristo. Ele é o sumo sacerdote. Se extinguiria a razão dos sacrifícios pré-figurativos de Cristo. Teria fim o sacrifício de animais, com, vamos dizer assim, a explosão daquela grande luz que iria fazer com que aquelas trevas passassem. Não é isso? Jesus não é a luz do mundo? Não fomos chamados para a sua maravilhosa luz? A Bíblia diz que Deus habita na luz imarcessível. Aquele momento de se ver como sombras estava passando. E nós agora vemos face a face. O véu foi rasgado. Você pode entrar na presença do Pai. Tudo isso está sendo dito aqui, meus irmãos. E quando você participa da ceia, você está afirmando essas verdades. Aquela cerimônia da Páscoa olhava para o futuro, e aquele futuro tinha chegado. Aquele futuro é Cristo. Aquele futuro é Jesus. Como diz Hebreus capítulo 10, tira o primeiro e estabelece o segundo. A ceia do Senhor é algo inteiramente novo. É uma nova instituição, um instituído novo. A ceia do Senhor é algo novo. Não é o melhoramento do velho, não é o velho aprimorado. É um memorial do evento do Calvário e não mais o memorial da libertação do Egito. Nós não temos que comemorar a libertação do Egito. Entenda isso. Explique isso para os seus filhos, tá? No mês que vem. É uma lembrança da redenção na cruz, que nos reaviva a expectação da segunda volta de Cristo. Nós vemos em 1 Coríntios 11, 26,
fazer isso em memória de mim, até que Ele venha. Até que Ele venha. Conservada e observada minuciosamente a maneira que ela foi instituída. A mesma fidelidade que existia para com a celebração da ceia, não é? Deve haver com a celebração da ceia pascual, deve haver para com a celebração da ceia do Senhor. Não é? Ninguém tem notícia e não existe nenhum judeu que no lugar do cordeiro colocava um cachorro para ser sacrificado, né? Que comia pão com fermento. Então, aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou pouco antes da sua morte não deve e não pode ser mudado, né? Não pode ser e não deve ser mudado. Os elementos que agora simbolizam a morte de Cristo não são mais aqueles, são outros, tirados dentre aqueles que era usado na comemoração da Páscoa. É uma celebração simples, mas que é forte no seu ensinamento. Nos ensina muito acerca de Cristo, da sua obra, do seu sacrifício, do seu ministério, o pão sem fermento e o suco de uva. E nós deveríamos saber disso. Todo cristão deve saber disso, para que ele possa participar da ceia de uma maneira apropriada. Então a força não está mais na carne de animais, mas no pão asmo e no fruto da vide. E também o seu dia de celebração não é mais dia 14 de Nissan, não é no mês de abril. É todas as vezes em que comerdes e beberdes. Sendo assim, pode ser uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, a Bíblia não diz. Não está preso a uma data, porque aquelas datas eram sombras dos bens futuros, mas o corpo é de Cristo. O seu significado agora não é uma libertação circunstancial de uma servidão física, mas é uma libertação espiritual e eterna. A gente poderia dizer que a ceia é a alforria do pecado. Fomos libertos do pecado. Nós lembramos por meio da ceia, dessa libertação do pecado, dessa alforria que aconteceu. A ceia do Senhor não substitui nem prolonga a Páscoa. As próprias diferenças entre a ceia e a Páscoa fazem com que elas se separem. Nós vemos lá em Mateus, Jesus diz: isso é o meu corpo, né? Isto é o meu corpo. Isto é o cálice do Novo Testamento. Este é o meu corpo. Isto é o cálice do Novo Testamento. Novo. Gravem isso na sua mente. Novo. É novo. A palavra grega é kainos. É algo não usado, recente. Na verdade, é algo fresco. É o Novo Testamento no meu sangue. Abra suas Bíblias em Mateus 26:16. Mateus 26:16. Perdão, Mateus 26. Mateus 26:26. Não Mateus 26:16, não. Mateus 26:26. Amém? Olha que interessante, preste atenção no que nós vamos ler. Eu disse que as pessoas têm deturpado a ceia do Senhor, têm banalizado, mistificado, paganizado. O versículo 26 diz assim: enquanto eles comiam o quê? A Páscoa. Jesus tomou o pão, preste atenção, ele tomou o pão e abençoando o quê? O pão. O partiu o quê? O pão. E o deu o quê? O pão
aos seus discípulos e disse: tomai e comei. Tomai e comei o quê? O pão. Isto é o meu corpo. Irmãos, era pão quando ele pegou, era pão quando ele orou, era pão quando ele partiu e era pão quando ele em nenhum momento se tornou o corpo de Cristo. Em nenhum momento ele falou assim: tomai como o meu corpo. Jesus estava presente ali. Ninguém mordeu a perna, o braço de Jesus. É um simbolismo o que existe aqui. Então, por que temos que entender isso? Porque as pessoas, quando pensam que depois da oração o pão se transforma no corpo de Cristo, eles pensam que comendo isto, eles recebem algum tipo de graça especial. Isto é um memorial. Fazer isso em memória de mim. De uma forma assim clara e até oportuna, é um memorial da sua morte, com o qual ele confiou isso às nossas mentes pendentes e fracas, oscilantes. Se nós pudéssemos lembrar do sacrifício de Cristo, Ele não teria deixado para nós esta ordenança. Então este pão simboliza, ele representa o corpo de Cristo. Aquele corpo que se prostrou à raiz daqueles pés de oliveiras, no Getsemane, orando a Deus. Ele representa aquele corpo que ficou caído naquele chão, desfigurado, na sala dos açoites. Esse pão, ele representa para nós aquele corpo que ficou ofegante ao carregar pelas ruas aquela cruz de madeira. Esse pão representa o sofrimento de Cristo em nosso lugar, no lugar daquele que creu nele. Ele representa o corpo de Cristo dado por nós, o justo no lugar dos injustos, para que pudéssemos alcançar a justiça de Deus. No suco de uva nós vemos o sangue de Cristo, aquele mesmo sangue, irmãos, que molhou o Getsemane em forma de gotas de sangue. O mesmo sangue que lavou lá o pretório do procônsul, quando foi duramente castigado. O mesmo sangue que gotejou durante a caminhada no carregar da cruz. Esse suco de uva representa este sangue que ele derramou na cruz do Calvário. É o sangue que por nós é aspergido. Lembra do sacerdote quando ele fazia expiação? Ele pegava um isopo, molhava no sangue e jogava sobre as pessoas. O sangue de touros e bodes, que a Bíblia fala que não pode perdoar pecados, simboliza esse sangue derramado por cada um daquele que crê em Cristo. E dessa forma você glorifica, enaltece e louva ao Senhor, participando da ceia de uma maneira bíblica, consciente e correta. O que estou fazendo? Como estou fazendo e o porquê estou fazendo? É uma ceia memorial da sua morte vicária. Os irmãos sabem o que é morte, que significa vicário? É representativo. Ele estava nos representando a cada um daquele que nele crê. Ele estava representando naquela cruz do Calvário. É uma morte expiatória por pagamento dos nossos pecados. Ele partiu o pão anunciando, vamos dizer assim, o martírio que ele sofreria nas próximas horas, a anunciar que ele era vítima voluntária de toda aquela, quando o seu corpo foi esfacelado brutalmente. Os irmãos entendem que a ceia é mais do que receber bênção, cura, perdão. A ceia aponta para Cristo, irmãos. Para o Cristo que deve estar em cada coração, que deve estar no seu coração. Quando a gente participa da ceia, nosso coração deveria assim arder de uma maneira assim indescritível. Deveria nos consumir, nos levar a nossa lembrança ao sacrifício de Cristo, o único sacrifício de valor infinito. Deveria nos mover à gratidão pelo dom da salvação.
em memória de mim. Irmãos, tolo e soberbo é quem não se conforma às sãs palavras de Cristo. A Bíblia diz. Então você mudar o ritual, você mudar os elementos, é mudar o ensinamento, é mudar as verdades. Porque os elementos trazem uma mensagem. Se você mudar o elemento, você muda a mensagem. Primeiro Timóteo capítulo 6, vamos ler só essa passagem que é interessante. Tolo e soberbo é quem não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, porque as suas palavras foram sãs. Este pão, este cálice. 1 Timóteo capítulo 6, o versículo número 3. Amém? 1296 foi igual à minha Bíblia. Olha como está escrito: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforme as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e se não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem inveja, porfia, blasfêmias e ruins suspeitas. Essa é a advertência que Paulo faz a Timóteo. Quando ele fala em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13, conserva as palavras, os modelos das sãs palavras. A verdade de Deus é mais seguramente transferida numa linguagem sã, numa linguagem verdadeira. Então, quando nos referimos a Bíblia a chama de a ceia do Senhor, a mesa do Senhor, chama de o partir do pão. Quando você fala que é um sacramento, que é a Santa Ceia, você deturpa a verdade por trás desses elementos. A verdade que Ele deve nos ensinar, a lembrança que Ele deve nos trazer. É a ceia do Senhor, a mesa do Senhor, o partir do pão. É bom que você não use uma palavra dúbia e covarde, como Eucaristia, Santa Ceia, porque além de não serem bíblicas, elas estão envolvidas com aberrações doutrinárias e com mentiras religiosas. Lucas 22:9 é chamado a ceia do Senhor. Então, memória, primeiramente, é uma recordação. A recordação serve para trazer, então, à sua mente alguma verdade, algum bem amado. A ceia, pelo próprio Senhor instituída e ordenada, é um símbolo que representa de uma maneira figurada, vamos dizer, a comemoração da morte de Cristo por meio de figuras específicas, elementos específicos, que nos traz o ensinamento correto. Pão sem fermento, o corpo de Cristo sem pecado. O suco de uva, o sangue de Cristo derramado. E esses elementos separados, irmãos, o pão que representa o corpo, o suco representa o santo, esses elementos separados são uma figura da morte de Cristo, porque se o sangue deixa o corpo, o que acontece? Ele morre. Os irmãos conseguem entender a força do ensinamento que tem esses elementos. E o que ele nos remete a pensar. E o que ele nos leva a lembrar. Nos fala, precisamente, da morte de Cristo. De quando o seu sangue foi derramado. Eu não vou poder falar 3 horas. Que pena. Mas para você que veio, está se preparando para tomar a ceia, o que você vai fazer aqui? Você veio celebrar a ceia do Senhor. Amém? Como você veio fazer? Da maneira que o Senhor Jesus Cristo a instituiu. E por que você veio fazer? Em obediência para a glória de Deus. O que estou fazendo, como estou fazendo e por que estou fazendo, não vale só para a ceia. Vale para todo o seu serviço prestado a Deus. Você tem que saber o porquê
para que com propriedade você possa participar e fazer de uma maneira que Deus seja honrado, glorificado e enaltecido por meio da obediência aos seus mandamentos, às suas ordens instituídas, às suas ordenanças deixadas. Não vai dar tempo de a gente falar a questão de como se celebra a ceia. Hoje existem 3 tipos de ceias, irmãos. É a ceia aberta, que qualquer pessoa pode participar. A ceia restrita, que participa as pessoas da mesma denominação. E a ceia ultra restrita, que participa somente as pessoas que é membro da igreja celebrante. Quando Jesus instituiu a ceia, o dono da casa não participou. Ele era um crente. A mãe de Jesus não participou. Ninguém tem dúvida de que ela era uma crente. Judas, que era o traidor, não participou, que ele saiu durante a comemoração da Páscoa. E a sua ceia foi celebrada com os seus 11 apóstolos, que era a sua igreja. Paulo fala aos Coríntios: quando vos ajuntais na igreja, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo antecipadamente, cada um come para a sua própria condenação. Quando vos ajuntais na igreja, então é preciso que a igreja esteja ajuntada, unida, reunida, para que a ceia do Senhor possa ser celebrada de uma forma bíblica. Por isso nós não levamos ceia a hospitais, a casa de ninguém, porque a igreja tem que estar reunida. Se você quer que uma pessoa no leito do hospital tome a ceia, vai toda a igreja para lá, faz o culto e celebra a ceia, porque ela não tem nenhum tipo de poder místico. Então não faz diferença se a pessoa tomou ou não. O bandido da cruz está no céu sem ser, não foi batizado e não tomou a ceia. É claro, porque não teve oportunidade, senão ele teria feito com certeza em obediência a Cristo. Então eu digo aos irmãos que estão aqui, que não são membros da igreja: nós amamos vocês, estamos muito felizes com a presença de vocês, queremos que vocês voltem, mas em obediência a Cristo, não é? A ceia é para os membros desta igreja, da forma que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Porque, irmãos, se um membro de outra igreja não está sujeito à correção dessa igreja, como ele vai estar sujeita vamos dizer assim, ao privilégio de, como um corpo, participar da ceia do Senhor aqui, não é? E fazendo assim, quando um membro está de uma maneira discrepante com a Bíblia, se for necessário, esse membro é cortado para que a pureza da igreja seja mantida e a ceia seja feita de uma maneira bíblica, e o Senhor seja glorificado por meio desta ordenança, não é? E quando acontece, eu não sei, vem o irmão Batista também, como nossa igreja lá da Bahia, que está aqui, eu não sei se ele bateu na mulher, se ele está em adultério, eu não sei. Então a ceia é para os membros em comunhão da igreja, com a igreja. Se você está em pecado, você pode participar da ceia. A Bíblia fala assim: examine-se o homem, pois, a si mesmo, se não tiver batido na mulher, não tiver deixado de pagar a luz, se não tiver batido no cachorro, coma e beba. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma este pão e beba esse cálice. É o momento de você se arrepender e pedir perdão a Deus pelas suas falhas, os seus deslizes, os seus pecados, e participar dessa ordenança e adorar o Senhor por meio dessa ordenança. Amém? Eu queria convidar o irmão Azaris, nosso irmão Adriano, para nos auxiliar. A gente já falou bastante acerca da ceia. É um assunto muito grande, irmãos, não dá para a gente tratar em pouco tempo, né?